livro de Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, nós leremos este versículo primeiro em particular. 1 Reis, capítulo 4, versículo 1, estas palavras: que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, o profeta, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. O título desta mensagem nesta noite é Dívida e Perdão. Queridos, ao contrário do que muitos dizem e pensam, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem que está restrita somente ao Novo Testamento. Através das páginas das Escrituras no Antigo Testamento, o Evangelho, tanto no Antigo quanto no Novo, é apresentado a nós de muitas e diversas maneiras. Às vezes, o Evangelho é apresentado por meios de preceitos claros e diretos, preceitos que tocam a alma e a eternidade, e o problema do pecado e a necessidade de arrependimento. Outras vezes, o Evangelho nos é apresentado na Bíblia por meio de profecias ou símbolos que apontam para a obra do Senhor Jesus Cristo, a sua obra redentora no Calvário e a sua vida perfeita. E ainda em outras instâncias na Bíblia, o Evangelho é apresentado em forma de bênçãos ou dos benefícios que vêm após a conversão. E através destes benefícios nós percebemos o Evangelho também. Outras vezes o Evangelho nos é apresentado em forma de parábolas ou de figuras como as do Senhor Jesus, ou como as figuras e parábolas do Antigo Testamento, e em muitas outras vezes o milagre, a operação de maravilha do Senhor Jesus Cristo é a mensagem do Evangelho também. E nessa passagem que nós acabamos de ler aqui em 2 Reis, o Evangelho é apresentado a nós através de um milagre do Antigo Testamento. E neste milagre que nós lemos em particular, há muito do teor do Evangelho, há muito dos elementos do Novo Testamento permeando esta narrativa aqui no Antigo Testamento, em 2 Reis. E é por isso, e exatamente por este motivo, e não simplesmente para a nossa curiosidade intelectual ou teológica em nossos dias, que esse texto da Palavra de Deus foi preservado, porque aqui nós encontramos algo do Evangelho e algo de uma maneira profunda, explicado para nós e de uma maneira clara. E se nós estamos buscando ao Senhor Jesus Cristo, e se eu estou me aproximando dele aqui nesta noite com o desejo de conhecê-lo de fato, encontrar o perdão de meus pecados e conhecer a provisão de Deus para a minha alma, então nós temos aqui a resposta do Evangelho contida neste milagre do Antigo Testamento. Bem, o contexto dessas palavras aqui de 2 Reis, no capítulo 4, gira em torno de uma mulher que fora esposa de um profeta. Nos é dito aqui que o seu marido era um dos profetas, isto é, ele estava na escola dos profetas, onde Eliseu era o professor. E nós lemos que o seu marido morrera, nós não sabemos a causa da sua morte, não nos é dito aqui, mas por causa da morte do seu marido, aquela mulher precisou adquirir uma grande dívida ao longo dos anos para conseguir sustentar os seus filhos que sobreviveram. Você se recorda que era uma sociedade agrária, a sociedade de Israel, baseada na produção de bens, no cuidado do gado. E normalmente esse tipo de trabalho forçoso cabia aos homens. E nos é indicado aqui que suas crianças eram pequenas ainda para poder, nesse estágio, prover para sua mãe e para o seu lar. E assim aquela senhora precisou incorrer em uma dívida, adquirir uma dívida com um credor, nós lemos, para poder manter e sustentar os seus filhos. E nós lemos também que o seu credor viria então para levar aqueles filhos como escravos, como um meio de pagamento daquela dívida que ela não podia pagar. E no desespero daquela mulher, ela recorre ao profeta Eliseu, o servo de Deus, e Eliseu irá ajudá-la. Bem, aquela mulher, nós lemos, tinha uma grande dívida, que está aqui no versículo número 4, que uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou, rogou com intenso sentimento a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e agora aqui está o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ela tinha uma imensa dívida. Bem, todos aqui nesta noite sabem o que é uma dívida. Uma dívida é uma obrigação moral contraída por causa de um favor ou de um bem material. É algo, em outras palavras, que nós devemos a uma outra pessoa. Isso é uma dívida, algo que nós devemos a uma outra pessoa.
Aquela mulher tinha uma grande dívida, e a dívida era tão grande que ela não tinha com o que pagar, que a lei daquela época, ela não é uma judia, mas a lei de seu país permitia que seus filhos pudessem ser levados em cativo como escravos, como uma maneira de pagar o preço da sua dívida. Bem, queridos, o que ela tinha para pagar essa dívida? Nós perguntamos. A resposta vem pela palavra de Deus, que ela não tinha nada, absolutamente nada para pagar o seu credor. Na verdade, ela responde ao profeta no versículo de número 3, dizendo, quando a pergunta de Eliseu, que tendes, que posso fazer por ti? E a resposta dela na metade do versículo 2 é: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas o que é uma botija de azeite em relação à sua dívida? O que ela está dizendo, na verdade, é: meu Senhor, eu não tenho nada. Uma botija de azeite para pagar uma dívida é como se você tivesse contraído uma dívida de 25 mil reais por conta de um tratamento médico de emergência, e você dissesse: tudo que eu tenho aqui é 1 litro de azeite de oliva para pagar. O que ela estava dizendo: eu não tenho nada, eu não possuo nada para pagar a minha dívida. E essa é uma resposta muito interessante. Em relação à sua dívida, ela não possuía nada em sua mão para pagar. Era uma situação desesperadora para aquela mulher, e nós lemos que ela roga ao servo de Deus que a ajudasse. Meus queridos, ela estava completamente ciente, apercebida de que ela possuía uma dívida. Ela não tentava esconder isso. Ela não fingia que não possuía esta dívida, como muitos parecem fingir e não pensar a respeito para não doer na consciência. Ela estava consciente e ela sabia que o credor estava chegando e que ela não tinha como pagar aquela dívida. Ela estava completamente ciente de possuir uma dívida com aquele credor. E é exatamente neste ponto da narrativa que esta passagem começa a dizer algo para você e para mim nesta noite do Evangelho, porque no que se refere ao nosso relacionamento com o nosso Criador, a Bíblia é muito clara em nos informar que diante de Deus, cada um de nós possui uma dívida para com Deus. Nós entramos neste mundo e nesta vida como almas criadas pelo Senhor, como pessoas que já entram na vida como tendo uma dívida. E conforme nós seguimos pela vida, a Bíblia nos informa isso, a nossa dívida aumenta e aumenta e aumenta muito diante do Senhor. Aos olhos do nosso Criador, diante de quem nós temos que prestar contas um dia, nós temos uma dívida muito grande diante de Deus. E entender isso é o primeiro passo para buscar um Salvador e para buscar lidar com esta dívida antes de prestarmos contas ao nosso Deus. Bem, meus amigos, entender que você e eu possuímos uma dívida para com o nosso Criador é o primeiro passo para nós buscarmos a provisão de Deus para a nossa salvação. Se nós lembrarmos do significado de que é uma dívida, algo que é devido de uma pessoa para outra, e que todos nós nos encontramos espiritualmente nesta condição diante do nosso Criador, então nós percebemos a gravidade do nosso estado espiritual e que nós não estamos preparados para entrar diante do nosso Criador ao final de nossas vidas. Todos nós temos uma dívida diante de nosso Deus. Mas uma dívida de que tipo? Talvez você se pergunte nesta noite: qual é a minha dívida? Bem, nós devemos uma vida a Deus. Nós devemos uma vida ao nosso Criador. Uma vida em comunhão com Deus. Uma vida de amor e respeito ao Senhor. Uma vida devida a Ele, em reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas, como Criador de todas as coisas, como dono e possuidor de tudo aquilo que está em nossa volta, de tudo aquilo que entra em nossa jornada. Nós temos esta dívida porque nós não temos pagado a Deus em amor, em consideração, em submissão. Nós não temos amado a Deus acima de todas as coisas como Ele nos comanda. Nós não temos vivido a nossa vida para buscá-lo e conhecê-lo, e conhecer a sua vontade, e andar com Ele, ter um relacionamento real com o Senhor. Será que essa não é a tua realidade como foi a minha? Que maior parte da minha vida, na infância, adolescência e juventude, foram gastos esses anos comigo mesmo e com a minha pessoa. E eu vivi como se não existisse Deus, embora eu estava dentro da casa de Deus a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada oportunidade. Eu não vivi uma vida que agradou a Deus, eu não busquei a Deus de todo o meu coração, eu gastava a minha mente, o meu corpo e o meu tempo para viver em torno de mim mesmo. Eu simplesmente não percebia que Deus possui um direito sobre cada alma criada por Ele, porque a Ele pertence todas as coisas. Deus nos criou para um propósito, e nós temos lidado com isso de muitas e muitas maneiras e tantas vezes.
Ele nos colocou neste mundo, Ele determinou o dia que nós nasceríamos, e Ele determinou o tempo de nossa jornada e quando esta medida se completará. Ele planejou todas estas coisas. Nós não estamos vivendo neste mundo simplesmente atrás de um propósito e um significado, como se nós pudéssemos construir este propósito e significado. Há um propósito e há um significado para a nossa existência. Mas o problema conosco, com a gente, é que a gente se rebela contra essas coisas e nós nos levantamos contra a voz de Deus em nossa consciência para viver da nossa maneira. E esse é o pecado da autodeterminação e da rebelião. É por isso que nós temos uma dívida diante do Senhor, uma dívida de uma vida que não tem sido vivida para a glória de Deus, mas nós não temos como pagar esta dívida. E nós temos desagradado a Deus de muitas e muitas maneiras. Nós não temos conhecido o nosso Criador, nós não temos amado o nosso Criador, e mesmo as suas mensagens, pelas instigações do Senhor em nossa consciência a respeito dos nossos erros e transgressões e desvios da verdade, nós simplesmente empurramos de lado estas coisas para viver para nós mesmos. Será que tem sido essa a tua experiência também em tua alma, em tua jornada até aqui? Essa foi a minha por muitos anos, longe de Deus, distante de Deus, vivendo como se Deus não se importasse com os meus pecados, nem marcasse, nem registrasse as minhas atitudes, não imaginando que Ele sabia de todas as coisas, vivendo como se não houvesse o final de uma vida, como se essas coisas estivessem distante, tão ignorante de coisas espirituais, longe do Senhor, e não sabendo que possuía uma dívida para com o meu Deus, o meu Criador. E todas as tentativas de Deus de se aproximar de nós, não é? Quantos mensageiros Deus envia para dentro de nossas vidas, quantas pessoas, quantas circunstâncias, quantas ocasiões em que nós percebemos que Ele é real, que Ele nos vê, que a nossa vida é breve, que logo ela se acabará. São mensageiros de Deus para a nossa alma, tantos deles nós empurramos de lado e rejeitamos e desprezamos. Nós somos como aqueles homens da parábola do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor possuía o seu campo e uma via, e nós os trabalhadores, e todas as vezes que o mensageiro vinha buscar os frutos, nós acabávamos com esses mensageiros, não é? E batíamos neles, desprezávamos eles, empurrávamos para fora para tomar conta da vinha e viver dela para nós mesmos. Assim nós temos vivido diante de Deus, e nós tomamos os nossos dias e o nosso melhor período da vida, assim por dizer, da maior saúde e capacidade e tempo, para lançar a Deus para fora da moldura de nossas vidas, como se Ele não tivesse direito sobre nós. E nós temos uma dívida para com o Senhor, porque os nossos corpos e os nossos dias e os nossos tempos pertencem a Ele, e a Ele por direito. Meus queridos amigos, todas as tentativas de Deus têm sido desprezadas por nós. Toda a aproximação terna e bondosa de nosso Criador têm sido resistidas, e nós temos ignorado e desprezado de tantas maneiras, e temos feito tudo aquilo que é desagradável a Deus. É chocante pensar sobre isso. Nós não temos mostrado gratidão a Deus, nem reconhecido a sua mão em nossas vidas de muitas maneiras. E porque nós somos pecadores, e o pecado é desprezar a Deus, nós temos tratado a Deus como irreal, como inexistente. A nossa atitude tem sido a atitude de ateus muitas vezes. Você sabe que existe um ateu teórico, não é? Que busca argumentos para dizer que Deus não existe, que o mundo não foi criado por Deus, mas que as coisas vieram do nada e da chance. Mas há um outro tipo de ateu que enche muitas igrejas, é um ateu prático, que diz crer que Deus existe, mas que vive de semana a semana como se Ele não existisse, como se Ele não tivesse uma vontade e um querer e uma exigência sobre nós. E na maioria de nós se encaixa nessa categoria de ateu, ateus práticos. E o ateísmo é desprezar a Deus, é considerá-lo como irreal, irrazoável, desnecessário, colocar a Deus de lado. E nós temos uma dívida que somente cresce a cada dia diante do nosso Criador. E a Bíblia é muito clara a respeito desta dívida. Talvez você pense que eu estou usando isso como uma alegoria para um argumento, mas a Bíblia é muito clara a respeito desta dívida. Há uma dívida na presença do Senhor para todo ser humano pecador como eu e você. Se você se recorda daquela oração do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ensina os discípulos a orar, tem sido comumente chamado de oração do Pai Nosso, todos a conhecem. Você se recorda que é um pedido, uma petição naquela oração, quando diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa seria uma oração sem significado algum,
Se nós não tivéssemos uma dívida para com Deus, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. E a dívida aqui não é minha dívida na mercearia, não é dívida com a companhia de telefone. Vai, Senhor, e perdoa as minhas dívidas para que eu viva tranquilo. Perdoa a minha dívida para contigo, Senhor, porque eu sou um pecador. E a analogia é a mesma, assim como nós temos perdoado a outras pessoas. A dívida com Deus é uma dívida real. Ela existe e ela é grave. E é por isso que a Bíblia diz que está determinado ao homem morrer um dia, para um dia entrar na presença do Senhor. E esse entrar na presença do Senhor é a prestação de contas em relação a esta dívida. Se é que ela já foi quitada, ou se nós teremos que pagar. A Bíblia nos informa, querido, e essa notícia trágica e triste, que o pagamento desta dívida é uma eternidade banida da presença de nosso Criador, longe da verdade, longe da luz, longe de Deus, que é todas estas coisas, longe de nosso Criador. Nossos pecados são tantos, são transgressões, nossos pecados são mentiras, o nosso orgulho, a nossa vaidade e inveja, o nosso amor próprio e autossuficiência. Nós pensamos que conseguimos viver sem Deus e seguir em frente sem Deus. Toda essa nossa atitude errada para com Deus e para com a sua lei. Esse é o nosso pecado. Os nossos pecados são inúmeros. Nós falhamos continuamente em manter em pé a lei de Deus. E quando nós a quebramos tão abertamente, bem, esses pecados são chamados na Bíblia de uma dívida que nós temos diante do Senhor. Bem, você não encontrará, eu te digo, nenhum conforto nessa vida e nenhuma alegria na outra, a menos que esta dívida seja quitada antes de você partir para a eternidade. O pão nosso de cada dia simplesmente encherá os nossos estômagos como um gado preparado para o matadouro. E seguir pela vida em busca de qualquer prazer ou bem, sem buscar o perdão de Deus antes de entrar na presença dEle, é nada mais do que nos prepararmos para encontrar com a justiça santa e perfeita do Senhor. Será que nós percebemos a seriedade e a gravidade dessas coisas? A nossa falha de dar a Deus o que é dEle por direito, essa vida, o nosso melhor, o nosso coração, o nosso todo, como nós somos devedores diante de um Criador tão grande e tão maravilhoso, e tão bondoso, e tão justo. Meus queridos amigos, esta falha nos torna devedores diante de nosso Deus. Quando Deus uma vez falou aqui no Antigo Testamento a um rei da Babilônia, chamado Belsazar, lá em Daniel, no capítulo de número 5, eu tenho certeza que você já leu esta passagem, no versículo de número 23, de repente, aquele homem, aquele jovem estava ali se gabando como o grande rei de todo o mundo, o império da Babilônia, na presença de Deus. E ele tinha invadido Israel e destruído e levado embora os vasos daquele templo e usado aqueles vasos santos para colocar o seu vinho e se gabar diante dos seus deuses. E nós lemos que uma mão sem braço, sem corpo, misteriosamente aparece, escrevendo na parede palavras que ele não podia entender com clareza, mas que são traduzidas para nós pelo escritor dizendo: mas a Deus, Belsazar, em cujas mãos está a tua vida, a Ele, a quem pertencem os teus caminhos, tu não glorificastes. A nossa vida e tudo que nós temos, e o ar que nós respiramos, e o chão que nós andamos, e toda essa estrutura molecular e atômica de nossos corpos em lugar, e os sistemas que estão dentro de nós para manter a nossa alma e nós seguirmos andando, tudo foi construído e pertence ao nosso Criador. E tudo isso que pertence a Ele foi construído para dirigir a Ele reconhecimento e louvor e gratidão de que nós somos dEle, e que Ele é real, e que a Ele pertence todas as coisas. Nós temos tomado esta vida e roubado de Deus para viver para nós, e a Ele em cujas mãos estão os nossos tempos e o nosso fôlego, nós não temos glorificado, nós não temos buscado a Deus em Sua palavra, e nós não temos buscado a Sua provisão para a nossa salvação. E é por isso que nós temos uma dívida diante do nosso Criador, e você e eu temos andado assim. E como eu, talvez você tenha vivido até aqui para si mesmo, em torno de si mesmo. E assim nós temos pecado contra Deus. O pecado na Bíblia é uma grande dívida. Uma dívida, você sabe, às vezes pode levar uma pessoa à justiça. As nossas dívidas de pecado contra Deus certamente nos levarão à justiça de Deus um dia. Muitas vezes
Uma dívida pode mesmo colocar uma pessoa sob perigo de morte. E continuamente nós lemos nos noticiários impressos e ouvimos na televisão e no rádio quantas pessoas são mortas por justiceiros, assim por dizer, por conta de dívidas que não foram pagas. Essa mulher, a respeito de quem nós lemos, ela estava consciente de que ela possuía uma dívida e que ela não podia pagar esta dívida. Mas a minha pergunta para você nesta noite é esta: por acaso você está consciente realmente da dívida que você tem diante do teu Criador, de uma vida que deveria ser vivida para Ele, e de uma resposta à provisão que Ele deu ao ser humano para a salvação em Jesus Cristo? Será que você já tem buscado o Salvador? Será que você já parou para pensar que há um dia de entrar na presença do Senhor e prestar contas a Ele? Essa mulher estava consciente desta dívida, e reconhecer a minha dívida diante do Senhor é o início de uma busca por perdão, por salvação, por estar pronto para entrar na presença de meu Criador. Bem, no versículo de número 12 nós lemos que ela foi conversar com Eliseu e ela reconheceu diante do servo do Senhor aquela dívida. Bem, ela nos diz que Eliseu, nós é dito que Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E nós lemos que ela foi conversar com Eliseu sobre a sua dívida. E ela sabia que aqueles credores já estavam próximos de levar os seus filhos, e que ela não tinha nada para pagar. E no que se refere à nossa dívida para com Deus, meus queridos amigos, eu estou tentando ser o mais simples e apelar de maneira mais direta ao seu pensamento nesta noite, sem fazer aquilo que muitos pregadores fazem e erram. Eu não desejo manipular a mente e as emoções de ninguém, mas trazer de uma maneira mais simples e possível esta verdade do Espírito de Deus registrada aqui, para que você entenda e responda enquanto há tempo. No que se refere à nossa dívida para com Deus, a nossa postura deve ser essa: Senhor, eu não tenho com o que pagar pelos meus pecados, eu não posso e eu não consigo cumprir o padrão que Tu estabeleceste para a minha vida. Eu não tenho vivido esta vida reta, agradável diante de Ti, e dentro de mim eu estou tão manchado pelos meus pecados. Senhor, eu não tenho nada em minhas mãos para pagar, para cobrir as minhas ofensas. Quando você se torna consciente disso pela primeira vez, que aos olhos de Deus você é uma pessoa culpada e eu sou uma pessoa culpada pelos meus pecados, e que não está em mim a capacidade de remendar a minha vida, e que ainda que fosse possível que eu parasse de pecar hoje, o que é impossível, há uma montanha, um Everest de pecados cometidos contra Deus por anos e anos e anos, a respeito dos quais eu preciso prestar contas diante do meu Criador, e eu não sei, eu não posso, eu não estou capaz de pagar diante de Deus por isso. A minha vida não tem nenhum mérito real que possa garantir acesso à presença de Deus e o perdão de meus pecados. Tudo que eu tenho é 1 litro de azeite de óleo, algumas boas poucas coisas que eu tenho feito até aqui e que eu imagino que eu tenho em minhas mãos. Quando você vê e sente o peso do pecado em teu coração e em tua mente, e um senso de dívida e de culpa toma o teu coração porque você tem vivido longe de Deus, saiba que essa é uma obra do Espírito Santo. Antes dele operar dentro de nós, nós não reconhecemos estas coisas, nem sentimos estas coisas. Nós pensamos que nós estamos ouvindo algo em relação a uma outra pessoa. Essa mensagem não é para mim, até que Deus comece a lidar comigo. E se Ele já está lidando com você, e se você percebe o estado em que você se encontra diante de Deus, nessa altura de tua vida, então esta é uma obra do Espírito de Deus. E a tua resposta deve ser como desta mulher: Senhor meu Deus, eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. Um dia eu estarei em tua santa presença como um Deus justo que deve julgar, e eu serei condenado justamente, mas eu não tenho nada em minhas mãos para oferecer. Eu sou um pecador sem méritos, sem condição. Espiritualmente falando, eu estou falido, e eu não consigo e não posso te agradar e mudar os meus caminhos e salvar a minha própria alma. Será que você sente e percebe estas coisas? Então você se pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para agradar a Deus ou ter a minha dívida paga? Bem, essa foi a pergunta de Eliseu para esta mulher. Ele pergunta a ela: o que te posso fazer? E no versículo 2, que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. Que pergunta interessante. Quando este pensamento cruzar a tua mente,
quando você sentir a tua dívida diante de Deus, e quando você perceber que, embora você se esforce para agradar a Deus, e você deixe 2, 3 pecados, logo você se entrega a outros 4. E essa é a prova de que nós não conseguimos parar de pecar, e a nossa dívida só irá aumentar. Então o pensamento vem: o que eu irei fazer? O que eu posso fazer? Qual será a minha situação? Bem, a resposta que você deve dar não é pensar como muitos têm pensado: bem, eu tenho certos traços em meu caráter como pessoa que eu sei que agrada a Deus, porque eu sou uma pessoa muito ajudadora, eu sou uma pessoa que tem um grande autocontrole, eu tenho a sensibilidade de ver a necessidade do próximo. Não comece a tentar oferecer diante de Deus resposta e méritos, dizendo: aqui está, Senhor, uma quantia que serve para pagar a minha dívida. Isso não ajudará, porque nós não temos méritos o suficiente para agradar a Deus. Toda a nossa justiça para ser oferecida diante de Deus é retratada na Bíblia como uma coisa podre, suja, imunda, que precisa ser enterrada e tirada da vista. Tudo aquilo que nós temos de melhor em comparação à santidade de Deus, para oferecer ao Senhor, não pode nem mesmo adentrar a sua presença, porque Ele é santo. Nós não temos como pagar esta dívida para com Deus santo. Vocês talvez digam: eu fui criado numa igreja, pastor, eu tenho pais evangélico, pastor, eu fui batizado, mesmo na infância, já entrei no mundo como um bebezinho batizado. Pastor, eu tenho isso e aquilo, eu já fiz isso, eu toco na banda, eu canto no coral. Nada disso é suficiente para pagar a tua dívida diante do Senhor. Havia muitas pessoas religiosas no tempo do Senhor Jesus Cristo. Pessoas de alta religiosidade que tomaria todos nós aqui e colocaria no bolso pela expressão da religião daqueles homens. E Cristo disse para muitos deles, homens altamente religiosos, de uma maneira tão direta que nos surpreende, que nós às vezes não conseguiríamos dizer, nem devemos para outra pessoa. Ele dizia àquelas pessoas: vós tendes por pai o diabo. Que palavras chocantes. Para homens que faziam o seu melhor, a resposta correta que Deus espera é a resposta desta mulher: não possuo nada, Senhor. Não possuo nada para perdoar, não consigo vencer os meus pecados, não tenho capacidade dentro de mim mesmo, eu não consigo ascender desse estado em que estou, eu não consigo cumprir a tua lei de uma maneira perfeita para encontrar mérito e justiça diante de ti. Não possuo nada em minhas mãos para pagar a minha dívida. Ó Senhor, quando você ouve o Evangelho e Deus fala ao teu coração pelo Evangelho, e Ele te mostra a tua situação em que você se encontra, e a ficha cai pela primeira vez, e você percebe que você é um pecador diante de Deus, então o Evangelho te faz uma pergunta: o que você possui para cobrir o registro do teu pecado? E a tua resposta deve ser uma resposta honesta, e você deve dizer: nada em minhas mãos, nada em mim, nada que eu possa fazer, Senhor. Eu não consigo parar de pecar, eu não tenho os méritos, eu não consigo remendar a minha vida, nada em minhas mãos com que trocar por minha salvação, com que me livrar da condenação, nada que me faça ser aceito diante de Deus. Quando pela primeira vez você chega a esta posição de reconhecer que você não possui em si mesmo essa capacidade de agradar a Deus ao ponto dele te aceitar e te receber, mas que ao contrário você se vê indo para mais e mais longe de Deus em tua mente, em teu coração. Então, meus queridos, é nesse momento que você descobre e conhece algo tão maravilhoso do caráter e da misericórdia de Deus, e você descobre pela primeira vez que Deus pode fazer muita coisa do nosso nada. E você passa a aprender que Deus possui um interesse muito maior em pessoas tão necessitadas como você e eu, do que nós jamais imaginaríamos. Quando nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual e a nossa necessidade espiritual. Enquanto nós tentamos justificar os nossos pecados, enquanto nós tentamos apontar para a sociedade, para a maneira como eu fui criado, para a minha família, para o meu contexto, etc, etc, etc... e me comportar como se ele não existisse e não fosse a minha culpa, porque é isso que nós estamos querendo fazer ao justificar. E nós apontamos o dedo para todo lado e dizemos: eu não possuo essa dívida,
Não foi minha culpa. Eu agi assim com esse temperamento terrível porque alguém me provocou. Eu me entreguei a isso, aquilo, eu fiz isso, outra coisa. Não foi minha culpa. Enquanto nós agimos dessa maneira, nós estamos dizendo: eu não possuo uma dívida diante de ti, Deus. Não põe o dedo em mim, não aponte para mim. Nossa rebelião é tão grande diante do nosso Criador. Nada disso pagará a nossa dívida. O primeiro passo a lidar com uma dívida é reconhecer que ela existe. E reconhecer que eu sou incapaz de pagá-la. E é somente aqui que Deus começa a lidar com você. E Ele mesmo te mostrará o que Ele fez para pagar esta dívida. E quando você reconhece essa situação, meu querido amigo, o Evangelho te pergunta: o que você tem para pagar esta dívida? E mais uma vez a resposta deve ser: nada, Senhor. Eu reconheço que eu sou um pecador inveterado. Eu reconheço que eu sou um viciado no pecado. Eu reconheço que eu não possuo méritos para melhorar e para trocar por minha salvação. E essa é a resposta desta mulher. E Ele fará tudo o que é necessário para ser feito. Observe esse versículo de número 2. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Que palavras! Você percebe? Gostaria que sua atenção voltasse novamente para esse ponto aqui. O que você tem em tua mão? E a resposta: não possuo nada em minha mão. Meus queridos amigos, quando você chegar a esse ponto diante de Deus e orar a Ele e dizer: Senhor, eu não sei para onde ir espiritualmente, eu não sei o que fazer espiritualmente, eu não consigo vencer os meus pecados, eu não consigo preencher o vazio de minha alma, eu não tenho nada em minhas mãos. Então você descobre o que Deus preparou e o que Ele proveu para o perdão. O que Ele proveu é tão maravilhoso, é tão tremendo de se pensar e se descrever, que nós poderíamos gastar tanto tempo juntos aqui falando sobre o amor do Senhor Jesus Cristo. Ele proveu o seu próprio Filho amado. Ele proveu um sacrifício em nosso lugar. Ele proveu um para ser levado, assim por dizer, como escravo, como ovelha para o matadouro, para a nossa salvação. Ele mesmo desceu do céu. Ele tomou um corpo e uma natureza humana. Ele entrou no tempo e no espaço. Ele veio a este mundo para viver aquela vida que nós temos roubado de Deus. Uma vida sem pecados, uma vida justa, uma vida reta diante do Pai. Ele ofereceu ao Pai o seu coração, a sua mente, a sua alma, os seus dias, todo o seu melhor. Ele viveu sob a lei de Deus para representar pessoas como eu e como você nesta noite. E aquilo que Ele exige de você e de mim, o Senhor Jesus Cristo alcançou. Em relação àquela minha montanha de pecados, quando Ele foi àquela cruz voluntariamente para se entregar, ali Ele fez o que você e eu jamais iremos poder fazer. Mesmo que vivêssemos 1000 vidas neste mundo, Ele levou sobre o seu corpo e a sua alma toda a punição que está reservada a todo homem e mulher que entrar na presença de Deus sem esta dívida paga. Ele sofreu e Ele morreu e Ele se entregou voluntariamente. Ao terceiro dia, Ele venceu a morte ressuscitando, para mostrar o seu poder de nos ressuscitar também, se nós nos aproximarmos dele como pessoas vazias e sem méritos, para ter a provisão de Deus para a nossa salvação. Quando eu reconheço a minha dívida, e quando este pensamento toma o meu coração: eu não tenho como pagar, eu não consigo vencer meus pecados, eu não consigo agradar a Deus, eu me vejo tão distante. Então eu venho diante do Senhor e digo: Senhor, salva-me. Eu não tenho como fazer. Transforma a minha vida, perdoa os meus pecados. E a provisão de Deus, meu querido, se eu pudesse descrever isso de uma maneira simples, é como se os méritos do Senhor Jesus Cristo fossem creditados em tua conta, e agora você tem com o que pagar, assim por dizer. É como se diante daquele juiz que deve bater o martelo de julgamento e te lançar para uma prisão, alguém entrasse e dissesse: eu pagarei no lugar dele, no lugar dela. Jesus Cristo Salvador proveu aquilo que é necessário para a nossa salvação. Veja a atitude desta mulher.
algo curioso nesse versículo de número 4. Então disse Eliseu: entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Veja o início do versículo: entra e fecha a porta sobre ti. Nós não sabemos por que ele deu este comando curioso, para que ela entrasse e fechasse, porque as pessoas não deveriam ver e ficar observando curioso como é que essas coisas estão acontecendo, o que é que vocês estão fazendo aí. Mas você sabe qual é a lição implícita e clara aqui? É que quando eu reconheço a minha dívida, e quando esse pensamento cruza a minha alma de que eu sou incapaz, e que eu estou me afundando, e que eu preciso do Salvador, mas eu não consigo pagar nem vencer, eu devo buscar um lugar tranquilo e solitário diante do Senhor. Eu devo vir a Ele sozinho e clamar a Ele por vida e por salvação. Essa porta que conduz ao céu é uma porta pela qual milhões e milhões e milhões de pessoas passarão. Mas elas passarão uma atrás da outra individualmente. E vir a Deus é vir de uma maneira individual e dizer: Senhor, eu sou esse pecador e eu venho a Ti sozinho nesta hora. Eu não mereço a Tua salvação nem o Teu perdão, porque eu sou um grande pecador, mas eu venho como eu estou e desta maneira, e eu clamo a Ti: salva e aceita um pecador. E é isso que está implícito aqui nesta verdade. Essa mulher reconheceu a sua condição, e nós devemos reconhecer a nossa diante do nosso Criador, se nós teremos a nossa dívida quitada. Ela buscou ajuda no lugar certo, ela foi ao homem de Deus, e você nessa noite deve vir a Jesus Cristo, e não a mim, ao Salvador que veio a este mundo, e dizer a Ele: Senhor, eu venho a Ti, e não vir à religião e tentar se tornar mais religioso e polido e mais educado e conhecer mais a teologia e tentar se melhorar a Ele diante de Deus e dizer: agora eu tenho algo para Te oferecer, eu cheguei até esse patamar, eu venho e digo: Senhor, eu não tenho nada, eu venho a Ti como um Salvador, porque eu sou um pecador que precisa de perdão. Ela seguiu as orientações do servo de Deus, e nós seguimos a orientação do Senhor Jesus Cristo, que se fez um servo. E se Ele te diz: se arrependa e creia, você deve fazer exatamente isso, e vir diante dEle e confessar, e ao fazer isso você crê também que Ele morreu mesmo por você, porque você está vindo a Ele, que Ele derramou seu sangue precioso por alguém como eu e como você, e crer e se entregar. E ao fazer isso, ela conseguiu aquilo que era necessário para pagar a sua dívida. Versículo de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto do azeite, isto é, do fruto daquele azeite. Que resposta, não é? Veja que a resposta de Eliseu, pense comigo por um momento, não foi o seguinte: mulher, sua dívida desapareceu, eu comando e ela desaparece. Não, ela permanece ali. E a orientação dele foi a orientação certa, e é exatamente isso. Deus não pode simplesmente varrer os nossos pecados para baixo do carpete por conta das nossas boas atitudes ao longo da vida. Deus não pode simplesmente fechar os olhos e nos deixar entrar no céu fingindo que não está vendo a nossa condição. É necessário vir pelo meio que Ele proveu, e este meio é Jesus Cristo, em arrependimento e fé no Salvador. E no que se refere à nossa dívida para com Deus, ela será provida. O pagamento dela, isto é, ela veio pelo meio certo, ela fez o que lhe foi dirigido. E se nós fizermos também, nós seremos salvos, e nós viveremos da mesma bênção que um dia nos salvou. Se você vem a Jesus para tê-lo, e você vem para que Ele seja o teu Salvador, Ele não somente será o teu Salvador, mas Ele será a vida em tua alma, e você se alimentará dEle, de sua palavra, e andará na presença do teu Criador. E Ele ouvirá a tua oração, e Ele responderá, e Ele te conduzirá, e Ele será contigo em cada situação. E quando chegar aquele dia,
Quando você precisar entrar na presença dele, aquele dia estabelecido e determinado, ele será o teu advogado e ele será a tua certeza de perdão, porque ele mesmo te julgará e ele mesmo te absolverá baseado no que ele fez por você. Será que você virá ainda hoje? E clamará por vida e por perdão? Ela veio aquele homem, ela reconheceu a sua necessidade, ela percebeu a sua incapacidade, ela fez o que lhe foi dito. Amigos, por meio de Jesus, por meio daquilo que ele fez e alcançou, se você crê nestas coisas como quem vê o invisível, porque é pela fé, olhando para uma realidade espiritual diante de você, e você dirigir palavras de arrependimento e fé ao Senhor, e ao mesmo tempo você entregar a tua vida a Ele, e dizer: Senhor, eu entrego também a minha vida, você saberá que Ele te perdoou, e você sentirá isso, e você terá certeza que Ele ouviu a tua oração, e que Ele te salvou, e que agora você é uma nova criatura, um filho, uma filha de Deus. Essa é uma promessa do Senhor. Reconheça os teus pecados e a tua dívida diante dEle. Ore, diga isso a Ele. Reconheça a tua incapacidade de alcançar os méritos para honrá-lo. A Bíblia chama isso de uma justiça perfeita, quão imperfeito nós somos. Olhe para o Senhor. Creia no Salvador. Creia na palavra de Deus quando ela diz que você deve se arrepender diante dele. Faça isso. Você faz isso em oração. Você confessa ao Senhor os teus pecados e você coloca a tua confiança no Senhor Jesus Cristo ao mesmo tempo em que você confessa e você pede a Ele por perdão e vida. E ela viveu daquilo que lhe foi dado. E você viverá de Cristo. E você não mais terá temor da morte, da condenação. E Deus te dará uma garantia em tua alma de que agora você pertence a Ele e a certeza de vida eterna. Que mais pode ser dito a respeito do caminho de salvação? Se Deus está movendo dentro de você para entender estas palavras para além do que está sendo dito, e você percebe, venha ainda hoje, nesta noite, e peça ao Senhor, e se entregue a Ele por inteiro, e diga: Senhor, nada eu tenho em minhas mãos, mas eu venho crendo que Cristo tem tudo o que eu preciso, e fez tudo o que é necessário. Eu venho pela fé, eu me entrego por inteiro, eu creio, salva-me.